Muito bem, terceira e última aula da nossa série, O Novo Império. Eu havia dito nas outras aulas que talvez nós teríamos uma quarta aula, né? A série não seria apenas as três, né? Mas vou dar por concluído aqui com essa terceira aula, que eu creio que até o final dela a gente vai ter dito tudo que a gente se propôs a dizer no sentido do tema aqui escolhido. Porém, nada impede de que de uma hora ou outra apareça aí de repente uma aula extra sobre este assunto do Novo Império, destacando um ponto ou outro que é essencial para o entendimento disso. No curso de Introdução à Nova Ordem Mundial, a gente quis, né, dar ali uma visão sintética do que acontece, né, vamos dizer assim, nos dias de hoje e mais ou menos há uns 2 ou 3 séculos, que é uma espécie de formação cada vez mais contínua de um cenário de governança mundial, a nível político, econômico e até cultural, certo? Ali, então a gente fez uma síntese ali, né? Focando mais na questão, primeiro, sugerindo uma questão simbólica, escritural, né, do mito de Babel, da Torre de Babel, colocando aquilo ali como uma matriz, mais ou menos, né, que rege, né, a história das civilizações humanas, a tendência à unidade, né, civilizacional no sentido mundial ou total. E depois a gente falou sobre os agentes, né, que estão imbuídos neste plano, pelo menos os agentes mais identificáveis naquele momento, que era o globalismo anglo-americano, o movimento comunista internacional e também o Islã, que de certa forma tem esse tipo de pretensão, mais no sentido religioso quanto os outros dois, no sentido militar, político e financeiro. Falamos sobre mais ou menos o que confere uma espécie de semelhança entre esses movimentos, né, que são bastante díspares, mas eles guardam em si certas características de método. O principal deles, como a gente elencou lá, a mudança no nível da linguagem, né, a mudança interna no nível da linguagem, né, no nível da perda conceitual e das noções de lei natural, etc., que a Igreja Católica parece ser a única mantenedora, certo? Então, nós concluímos aquele curso dizendo que a única força que pode fazer frente a um movimento deste tipo é uma força histórica, no sentido de um agente histórico, o agente histórico Igreja, né, mais especificamente Igreja Católica, não o cristianismo no sentido genérico da coisa, mas a instituição Igreja Católica Apostólica Romana era a única que poderia fazer frente a isso. Então, nós chegamos no ponto de fazer um segundo módulo, que é justamente esse, né, que é o Novo Império, e nós decidimos, nesse novo módulo, falar sobre uma característica deste movimento internacional e mundial, que nós destacamos aqui com o nome de Novo Império, querendo dizer que até o advento do cristianismo, os impérios, vamos dizer, mundiais que existentes na antiguidade, né, pelo menos essa tendência cessou de existir dentro dos povos cristianizados. Um outro foco ali, de repente, de ascensão de um poder imperial, realmente foi um certo fogo de palha, se você olhar nos anais da história, mas uma Roma, uma Grécia macedônica, uma Persa, uma Babilônia, etc., nós não vemos esse movimento após o cristianismo, né, após o advento da religião cristã no mundo, certo? Então, o Novo Império seria o resgate dessa ideia de império mundial que havia no passado. O resgate, porém, como a gente mesmo disse, um resgate um tanto quanto diferente, um tanto quanto inédito, porque representa realmente, né, um novo império, um novo paradigma, né, que foi sendo resultado de um longo processo, como a gente disse, de reunificação das noções jurídicas e éticas que foram separadas, vamos dizer, na Renascença. Era uma característica do império, né, dos impérios enquanto tal, principalmente, né, do maior de todos os impérios, que foi o Império Romano. Então, o Império Romano condensava, né,
unificava essas duas dimensões, vamos dizer assim, da humanidade, da vida humana, que é a noção ética ou moral, né, que está incluído aí de uma forma bem genérica, mas está incluído nisso daí as próprias crenças, valores e conteúdos internos aí de guiamento das pessoas e da sociedade, e as noções correspondentes que derivam disso, né, são as noções de direito, noções políticas que regem, né, um império, ou uma nação, ou uma sociedade enquanto tal. Então, em síntese, na primeira aula a gente destacou mais o fator de ordem jurídica que está sendo implementado no mundo pouco a pouco, certo? A gente falou sobre isso, né? Destacou um pouco mais isso, citamos Hans Kelsen, citamos a questão dessa separação e, né, vamos dizer, do efeito colateral que isso gerou, que foram a duas ideologias aí bem proeminentes no mundo moderno, liberalismo e socialismo, de como essas duas tendências foram andando assim em direções opostas, mas de repente elas começam a convergir e convergem justamente nesse novo paradigma, né? Que é um novo paradigma jurídico, mas que precisa de uma unificação ética e moral para que ele seja realmente possível de ser realizado. Então, há que se ter essa reunificação das noções jurídicas e éticas para a construção de um novo império. E o novo império, como uma condição jurídica amparada por um substrato ético já pré-existente, né, nesta possível civilização nova que estão tentando criar, né, requer um novo modelo de autoridade. Então, a criação de uma nova postura ética, que de repente vá dar vazão ou dar critério à criação dos corpos de leis, dos corpos de direito, de jurisprudência e tudo mais, ele se faz dentro de uma linha onde a autoridade, né, ou pelo menos o clamor por uma autoridade, se faz presente, certo? Então, não é só uma questão de você mudar o teor ético da humanidade a ponto dela não precisar mais de um sistema de leis que estejam ali amparando o comportamento ou circunscrevendo o comportamento das pessoas. Não. A mudança da mentalidade ética das pessoas pressupõe também uma vontade de autoridade, uma vontade de estar debaixo, né, de uma autoridade eficaz que garanta toda a formação do direito positivo derivado dessa nova ética. Certo? A gente falou até que nas noções antigas de império, né, na cabeça daqueles historiadores lá, Tucídides, Tácito, Tito Livio, homens que viveram ali naquele período antigo, ele já falava, o nenhum império é o exercício da força em si, certo? Todo império é a capacidade de se apresentar como o único capaz de manter o direito e a paz, ou seja, a coesão de si próprio. Isso, obviamente, é feito na base do discurso, na base da linguagem, embora os antigos impérios se utilizassem da força justamente como instrumento para manter essa paz. Então, a justificativa da força é justamente algo prévio à própria força, certo? Então, o novo império, todo império, ele não é criado a priori, vamos dizer, ele se estabelece pela força para depois se legitimar pela palavra. Não, ele já tem que começar se legitimando pela palavra, ou seja, se legitimando pelo conteúdo ético interno, né, que está disseminado em toda a camada social, e a partir da força ou de instrumentos que não sejam a força, de repente, né, como hoje em dia, instrumentos, no caso, até o próprio direito ele é utilizado como instrumento nesse sentido, certo? Ele vai apenas ser um instrumento para
garantir materialmente aquilo que a palavra, né, institui como o verdadeiro, como o legítimo e o eficaz, certo? Então a gente colocou como definição, vamos dizer, do novo império, uma nova maneira de ordenar internamente os territórios nacionais que antes agiam, vamos dizer, dentro do cenário internacional de forma independente, né? Então, este novo império, ele é um império que avança no sentido da fronteira das almas humanas, ordenando a uma nova categoria ética de entendimento do mundo e, consequentemente, leis, direitos e ordenações jurídicas são criadas a partir. Tem um probleminha aqui no aparelho. Então, como eu estava dizendo, enfim, eu perdi um pouco o fio da meada aqui porque deu um problema no aparelho. Então, o novo império, ele é a instituição dessa nova ética que, por ser disseminada, ela meio que introduz dentro das sociedades uma capacidade de novos ordenamentos internos das nações, certo? Gerando nelas um poder de exceção, de agir a partir de exceções, um direito de polícia, ou seja, um direito de você fiscalizar, controlar, contornar futuros efeitos contraditórios ou díspares a esta nova ética, né, com a força da lei, com a força do aparato policial, tudo, mas como coisas alienígenas, né, ao direito das nações. Ou seja, as nações já passam a ser contornadas por esse novo direito internacional, né, de uma ética internacional, de valores novos para uma sociedade nova a nível mundial. Então, é preciso a implementação de novos valores universais para que estes gerem a possibilidade de criar um direito interno penetrante nos Estados-nações, certo? Legitimando o direito de intervenções, né, no caso de futuras contendas aí, né, que estejam em contradição com esses valores universais, criando uma nova noção de justiça, de direito, certo? Que, embora ainda exista de forma, vamos dizer, germinal, né, já exerce um domínio sobre nós na prática, certo? Então, vamos dizer, isso daí só é possível na medida em que seja criada uma nova base ontológica no ser humano, ou seja, o ser humano tem que mudar para que o novo império seja uma realidade factível, certo? Não seja apenas aqueles modelos, né, vamos dizer, idealísticos que foram, né, as variantes concepcionais, as ideias de Hans Kelsen, né, da concepção formal de Hans Kelsen. A variante robesiana, que tinha um cunho de modelo contratual e monárquico, e as variantes lockeanas, que tinham um cunho de modelos mais constitucionais, liberais, etc, etc. Então, a fusão dessas duas concepções e a transcendência, né, do modelo próprio de cada uma delas é aquilo que a gente está chamando aqui de novos valores. De novos valores que visam justamente criar uma nova humanidade. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de falar agora, para concluir. Certo? Então, o novo império, por ser um novo paradigma, né, resultante aí desse longo processo de reunificação jurídica e ética no corpo, no seio da sociedade civil, certo? Na verdade, é o governo da autoridade do pensamento, certo? Da ideia, a palavra, que por impregnação vai implementando esta nova base ontológica, que é aquilo que nós podemos chamar de consenso, certo? Quanto mais vai avançando as ideias, as palavras, os novos modos de pensamento, essa nova base ontológica vai sendo criada, né? Por quê? Porque você sempre olha para o vizinho e pensa assim: bom,
estou ao lado de pessoas que pensam de uma forma que eu discordo, de repente, ou que eu reconheço estar equivocado. Mas a força da pressão social é tão grande, né? A impregnação desses valores está tão grande e tão sutil que eu mesmo acabo cedendo à tentação, né, de ser consensual com o meu vizinho. Então, quer dizer, até mesmo a questão do respeito humano, que era tão falado na igreja, né? Respeito ao próximo é uma coisa, respeito humano é outra. Então, o respeito humano é esta fraqueza moral que a gente tem diante do próximo e da verdade, certo? Onde está o nosso próximo? Quando não está a verdade, requer um respeito à verdade e não à humanidade do outro, certo? Porque o respeito à verdade é o respeito à humanidade do outro, né? Uma coisa incorre na outra. Agora, quando você, diante do outro, diante, né, da verdade, você escolhe o outro para não feri-lo sentimentalmente, para não feri-lo emocionalmente, o que seja, você está rejeitando nas costas a verdade e, ao mesmo tempo, jogando o outro junto com você na fossa, no lodo do erro e da enganação. Então, o consenso, né, de valores universais derivados dessa nova ética que está sendo criada a nível mundial, né, exerce uma pressão psicológica nos indivíduos que fazem com que ele sempre coloque a verdade em segundo plano, certo? Em detrimento, né, colocando em primeiro lugar sempre vamos dizer, a boa camaradagem, né, a boa vizinhança, né? E isso daí é um elemento que parece, às vezes, ser uma coisa que não é possível que isso daí, a coisa tão simples, seja o motor de um processo tão gigantesco como o do Novo Império. Eu pensava que era a política, eu pensava que era o poder militar, eu pensava que era a manipulação religiosa, eu pensava que era, sei lá, o poder financeiro. Sim, todas essas coisas, né, por serem o que elas são, reconhecem o poder do consenso, certo? A Igreja Católica sempre teve o consenso, vamos dizer assim, em suas mãos durante todo o período aí, né, que vai desde a sua impregnação no mundo antigo até o começo aí da modernidade, né? Então o consenso estava, vamos dizer, regido pelos valores cristãos. Agora, consenso por consenso, o consenso não tem valor nenhum, certo? Os valores que são impregnados desde fora no tipo de consenso que você quer criar. Então, o consenso da religião católica ou da religião cristã era um consenso baseado nas verdades. Agora, esse novo consenso, não necessariamente, esse novo consenso está baseado em ideias. Ideias de um mundo recriado. De um mundo que tem seus fundamentos. O primeiro deles é a divinização do espaço e do tempo, ou seja, o corpo de valores que impregnam nessa nova forma de consenso, que geram uma nova ética, que faz ser capaz a existência de um novo tipo de direito de jurisprudência e que juntos criam uma nova base ontológica, tem como pressuposto a ideia de intranscendência, ou seja, de imanência absoluta, divinização do espaço e do tempo, como se o espaço e o tempo fossem realidades, né, como Newton lá, né, realidades eternas, pré-existentes ao ser. Certo? Então, um dos fundamentos desses valores que estão sendo introjetados no novo consenso, nesse consenso que visa sempre assim, a força do consenso visa o quê? Visa a não disputa, vamos dizer, a não guerra entre os indivíduos. E qual o problema que há nisso? E qual o problema que há nisso? Nenhum. Desde que
os valores impregnados, os fundamentos, né, de valores impregnados dentro desse consenso estejam aparados na verdade absoluta e total. Coisa que sempre foi no Império da Fé. No Império do Cristianismo, vamos dizer assim, na mentalidade do homem médio, do homem em geral. Mas esse novo consenso não, ele traz essa ideia de que tudo é imanente, intranscendente e o espaço e o tempo, né, são a única coisa que nós devemos nos preocupar. O mundo é matéria, o mundo é físico, o mundo é o aqui e agora. Não existe uma ordem que se projete para além disto aqui que nós estamos vendo. Como diria Karl Marx, tudo é percepção de agora. Tudo que não é percepção de agora é ideologia, é ideia, é alienação. Então, há nisso daí, nos fundamentos do novo império, nos fundamentos de seus valores universais que têm que ser implementados a nível mundial, né, uma espécie de tendência gnóstica. Na verdade, é uma inversão gnóstica que aí está presente. Então, nós discorremos aqui, descobrimos o que é o fundo de valor do consenso atual. O fundo de valor do consenso atual é a inversão gnóstica. Esta inversão gnóstica deu origem às ideologias modernas, como o próprio liberalismo, o próprio marxismo, né? Pois, em geral, esse gnosticismo no sentido, né, vamos dizer, de uma força histórica, não da experiência pessoal gnóstica, que é outra coisa, certo? Mas o gnosticismo no sentido da sua ordenação humana e histórica, né, enquanto movimento, o que todos eles fazem? Invertem as relações naturais entre inteligência e realidade. Então, se um indivíduo, né, hoje em dia chega com uma nova ética para você, né, é o consenso, acreditar em tal coisa, e a sua inteligência percebe que aquilo ali contradiz a realidade, você deve, por caridade, corrigi-lo. Você deve, por dignidade humana, não aceitar aquele erro que vem do próximo. Mas o consenso tenta te, né, seduzir a não quebrar a corrente ontológica que ele cria. Por quê? Porque ele está baseado na inversão dessas relações naturais entre inteligência e realidade. Você começa a desconfiar que ou há algo de errado na realidade ou há algo de errado na sua inteligência, que não há compatibilidade entre uma coisa e outra. E dependendo da sua força moral, da sua disposição interna pessoal, você vai ceder mais facilmente ou não ao consenso. Ao consenso deste tipo novo, que é o consenso da inversão gnóstica, certo? Então, a base do nosso problema está relacionada a uma inversão das relações normais, naturais e saudáveis da inteligência e da realidade, certo? Isso é muito antigo, isso é um problema cristão, vamos dizer assim, né? É um problema cristão, né? Isso no mundo antigo não era um problema, era uma coisa que existia ali, que mais ou menos fundamentou, em um certo sentido, as sociedades antigas, né? E toda a questão da reinstauração do império, no sentido do Ocidente, né? Ele tem como característica, no fundo, uma tensão em relação a essa questão gnóstica, essa questão do mundo ser concebido como, vamos dizer, de duas ordens, né? Uma ordem material e uma ordem imaterial. Então, o problema gnóstico ele é uma característica, né, da humanidade enquanto tal, da experiência humana no cosmos, né? É a tensão que a gente tem por natureza de existir fisicamente ao mesmo tempo de ter um pé no espiritual, certo? Mas a questão do gnosticismo enquanto
um movimento cultural, um movimento dentro da sociedade humana, né, um negócio organizado, isso daí não necessariamente tem a ver com a experiência gnóstica em si. Isso daí é algo que deriva dela, mas é uma coisa de uma outra natureza já, né? E isso impregnou na política, certo? Se você perceber dentro do mundo ocidental, né, houveram uma série de tentativas de restauração do Império, né, Romano, certo? Porém, do Império Romano e sua religião civil. Por quê? Porque a religião fazia parte desse núcleo, dessa integração, dessa unidade entre direito e ética. A religião era, vamos dizer assim, um conteúdo ético do Império. Parte desse conteúdo ético era religioso, né? Era a religião. Então, como a gente vai restaurar o Império sem a religião romana, né? Então, a busca de unidade entre essa ordem legal ou política e o insumo ético existente dentro da sociedade, né, é o ponto de, vamos dizer, de ação da restauração do Império. Só que qual era o problema político específico do Ocidente em questões de Império? Era restaurá-lo sem sua religião. Certo? E isso é uma característica cristã, porque a religião romana, ou as religiões romanas, que eram várias, né, todas elas têm, vamos dizer, uma base de experiência gnóstica. Experiência gnóstica. As religiões antigas, pagãs, eram religiões gnósticas, em certo sentido. Né? E esse problema vai surgir no ambiente cristão, por quê? Porque o cristianismo, justamente, né, por ser uma gnose, né, por ser uma religião que leva o indivíduo para o vislumbre e a união com os elementos divinos, os elementos espirituais, né, que transcendem a carne, que transcendem a matéria, o cristianismo também tem a sua película, vamos dizer assim, gnóstica. Certo? E como o cristianismo se constituiu no mundo, vamos dizer assim? Ele se constituiu dentro desse ambiente onde existia um império político e religioso unificado, certo? Que começou a ser desfeito e não tinha um princípio ético mais ali para coordenar todo o rigor da lei, do direito, onde o próprio direito começou a se desfazer por conta da perda, né, da unidade ética, da separação entre essas duas coisas. Então estava ali o cristianismo no meio dessa decomposição da unidade romana, da unidade de direito e ética. E o cristianismo teve que, de certa maneira, assumir-se como uma unidade ética, né? E, consequentemente, como uma restauradora do próprio direito romano. Vale lembrar que nas sociedades antigas, a ordem social, Roma também era assim, ela encarnava o modelo ético prevalecente. Então, indivíduo e sociedade eram uma só coisa. Não tinha um indivíduo isolado dentro da sociedade a observando. O indivíduo ele era a sociedade. A própria ideia de indivíduo estava relacionada à sua posição social, a quem ele era ali dentro. Se você tirasse a posição social, não restava indivíduo. Não tinha essa consciência translúcida, né, que o cristianismo trouxe. Certo? Claro que um pouco antes do mundo romano, na figura dos filósofos, né, já havia sido criada uma dissonância entre, né,
o fundamento da existência e a própria existência. Certo? Então, os filósofos eles tiveram uma gnose, vamos dizer, que conseguia criar uma distância entre o ser das coisas, não, o ser absoluto e os seres contingentes, o fundamento da existência e a própria existência, o transcendente e o imanente. Quer dizer, isso daí, né, coisas que a sociedade dá de forma simbólica, ou seja, estavam impregnadas na forma social do mundo antigo, né? As próprias cidades eram construídas conforme modelos cosmológicos, etc, etc. Isso tudo estava meio que massificado sob a forma de símbolos, e os filósofos meio que decifram esses símbolos e têm a experiência concreta na sua alma, no seu intelecto, sobre a diferenciação, né? Como diz Érico Velho, a diferenciação entre aquilo que é transcendente e aquilo que é imanente. Certo? Então, os filósofos, eles meio que rebaixaram os símbolos sociais a estatuto de instrumentos, de meios, né? Não de fins. Então, a busca pelo ser absoluto das coisas, o ser para além das coisas, levou o filósofo, de certa forma, a se distanciar desta sociedade. No caso de Sócrates, Sócrates foi julgado por ser um subversivo, por se distanciar dos símbolos sociais admitidos dentro da sociedade e por subverter a juventude ateniense. Mas Sócrates, no momento do seu julgamento, ele não fugiu, ele não bateu boca, ele simplesmente falou: não, vocês estão certos, eu estou quebrando a ordem social, sendo que o problema que eu estou disposto a resolver aqui, na minha alma, é um problema que diz respeito só a mim. Então, na figura dos filósofos, a ideia de individualidade se torna um caminho em direção ao fundamento universal, não mais apenas a sociedade, certo? Porque isso tudo aí, né, na alma do filósofo, ele alcança a visão direta daquilo que a sociedade ou, né, a civilização apenas mostra de forma indireta ou simbólica. Então, os símbolos expressos na sociedade são apenas instrumentos para que o homem chegue a este princípio, né, universal, nesse objetivo universal. Então, na ordem antiga, tirando a figura dos filósofos, todos os indivíduos tinham essa noção individual no sentido da expressão social, da agregação social. O filósofo não, ele vem como um sujeito que ele transcende a ordem social na sua experiência individual em relação ao fundamento da existência. Então, fundamento e existência começam a serem distintos na alma dos filósofos. Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando? Tem a ver com o cristianismo, quando surge no mundo romano, mundo este que já não era um mundo absolutamente romano, mas um mundo greco-romano, ou seja, toda a questão dos filósofos, né, essa questão da experiência mais gnóstica da realidade, onde o sujeito consegue ver ali uma diferenciação entre fundamento e existência. Tudo isso aí, o cristianismo entrou neste mundo. Mas ele reclamava a exteriorização. Enquanto o filósofo, olha só, os homens individuais, as experiências já, né, pré-individuais ali dos filósofos, né, porque a individualidade, enquanto no sentido pleno, é no cristianismo. O cristianismo ele desenvolve uma ideia de pessoalidade extraordinária, coisa que nem os filósofos conseguiram. Né? Os filósofos eles abriram a mata para que o cristianismo passasse ali e instaurasse realmente a ideia de indivíduo, a noção de indivíduo, de pessoa. Os filósofos, vamos dizer, né, podemos dizer aqui que os filósofos descobriram a ideia de indivíduo, né? E o cristianismo trouxe a noção um pouco mais ampla de pessoa. Mas ele reclamava a exteriorização. Apesar de ser uma religião de intimidade interior, ela reclamava também a exteriorização dentro da sociedade, né,
em disrupção, que era a sociedade romana, que já tinha perdido o seu teor ético fundamental, a ligação entre a ética e o direito, e o próprio mundo do direito romano já começou a ruir, certo? Então, a consciência individual do filósofo, de certa maneira, ele encontra a sua razão de ser sem a mediação da sociedade. Ele está dentro da sociedade, a sociedade às vezes não precisa mudar para o filósofo encontrar a verdade fundamental dentro de si, certo? Mas com o cristianismo, a consciência individual passa a ser uma medida de juízo da sociedade. É através da consciência individual cristã que começa, né, um julgamento sobre como a sociedade deveria ser, ou do que ela era, né? O que essa sociedade é. Então essa foi uma característica, vamos dizer, né, uma característica secundária do cristianismo, né? Em sua, vamos dizer, diante da religião estatal romana, né? Que congregava ali uma série de cultos, né? Principalmente o culto ao César. Não importa que o cidadão tinha os deuses da casa, os deuses da fazenda, os deuses da região, mas ele tinha que acender incenso para o César, porque ele era o pontífice máximo, né? Vamos dizer, ele era o deus da religião, vamos dizer, que congregava todas as crenças dispersas no Império Romano. Então, o cristianismo bateu de frente com isso. A consciência cristã começa a bater de frente com isso. E este é o fundamento da ordem cristã. Julgar a sociedade existente, né, mediante valores que não são sociais, mas são valores internos, valores fundamentais e não existenciais. Certo? A característica secundária ou acidental do cristianismo é essa, vamos dizer, tensão, esse enfrentamento com o mundo exterior, coisa que o filósofo não tinha. Você vê em Sócrates. Sócrates não tinha um plano de modificar a sociedade. Tudo bem que Platão veio, né, criou lá o livro da República, né, mostrando que seria uma sociedade ideal, mas tão logo ele viu que não tinha como implementar aquilo. Né? Ficou com as ideias, mas não ficou, né, vamos dizer assim, não jogou as ideias no lixo porque ele viu que era impraticável a coisa. Mas o cristianismo não. O cristianismo é uma força sobrenatural diferente. O cristianismo, por ser uma força sobrenatural, os critérios e os poderes envolvidos eles são outros. Então o cristianismo tem o poder de mudar a sociedade. Por isso ele a julga através da consciência individual. E, de certa forma, essa consciência individual ela não fica simplesmente dentro de si, mas ela se exterioriza. E isso daí, né, é uma característica cristã, né? E foi a forma de como o cristianismo se constituiu. Porque a sua característica substancial ou primária é propor à consciência individual, à alma individual, uma experiência direta com o verbo. E não em mudar a sociedade. Uma experiência direta com a verdade. Porém, essa experiência direta com o verbo e com a verdade deve ser revelada publicamente. Ela deve ser exteriorizada. Diferentemente do movimento dos filósofos. O cristianismo ele dessacraliza o Estado e até mesmo a sociedade. E consagra a alma individual. Porém, a alma individual, logo em seguida, ela se consagra na exteriorização daquilo que nela, né, foi encontrado como verdade substancial, como experiência com o Verbo, experiência com o Cristo. Né? Então, veja bem, o gnosticismo, enquanto movimento e não enquanto experiência, vamos dizer, humana, que existe também dentro do cristianismo, claro, é uma espécie de nostalgia a esta religião estatal que se tornou uma força política aí ao longo da história cristã. Né?
gnosticismo se tornou uma força política porque dentro do universo cristão que foi sendo estabelecido, porque o cristianismo ele entrou com uma nova ética e absorveu o direito romano e começou a fazer algo diferente do Império Romano. Porque o Império Romano era uma unidade entre direito e ética, certo? Que se expandia pelo mundo. E o cristianismo se tornou um poder, uma autoridade espiritual ligada, né, mas separada ao mesmo tempo do poder temporal. Então ela se tornou um poder regente, uma ética regente. Ah, mas a ética romana não era regente? Você não acabou de falar nas outras aulas? Sim, porém elas estavam unificadas como, vamos dizer, espécimes da mesma natureza, elementos da mesma natureza, do mesmo nível. Agora a ética cristã não, ela transcende o nível, né, da exterioridade. É uma ética superior, é uma ética divina, é uma moral divina. Certo? E por que o cristianismo inverteu isso daí, colocou, em vez de ser uma unidade circular, né, imanente no Império Romano, ela se torna uma unidade verticalizada, onde a ética cristã, o substrato cristão, começa a reger os reis, os estados, né, vamos dizer, as nações, e dá a unidade, ou mantém a unidade de império, só que agora é um império de outra natureza, um império da fé, um império dessa ordem superior que vem e organiza o que está abaixo, ou seja, é o governo do transcendente sobre o imanente. Então, o argumento central contra essa nova forma de unidade cristã é o gnosticismo enquanto movimento. E ele acusa o cristianismo, né? Uma das suas armas é acusar o cristianismo em relação à sua ambiguidade. Bom, vocês não eram antagônicos à questão da exterioridade, né? dos arranjos cosmológicos dos impérios antigos, da sociedade antiga, da ordem antiga? Então como é que agora você se tornou a própria ordem social? Então, todo o movimento gnóstico que dá fundo a este novo império do qual nós estamos falando, ele parte desse princípio. Nós precisamos exterminar a ordem cristã porque ela é ambígua. Ela vem e fala pra gente que não, a gente tem que, assim, rejeitar a exterioridade dos arranjos cosmológicos aí da sociedade. A sociedade não é o principal é o reino dos céus. Mas ao mesmo tempo você vai lá e se torna a própria ordem social. Não, fora daqui, isso aqui é assunto nosso. Então, a unidade ética cristã é o inimigo do movimento gnóstico que está por detrás do novo império. O novo império é uma construção do movimento gnóstico, certo? E um movimento que existe já desde o nascimento do cristianismo. Né? Um movimento no sentido institucional? Não, um movimento no sentido de uma herança histórica que vai sendo restaurada, ela vai sendo recapitulada, ela vai sendo reencontrada nas diversas fases históricas. Certo? Então, a força do movimento gnóstico que está por detrás da construção do novo império é se levantar contra a contradição constitutiva da restauração imperial. A religião política romana estava fundada numa espécie de unidade moral, religiosa, né, que derivava também do próprio povo romano. Certo? O serviço político, o serviço sacerdotal eram feitos mais ou menos pelos mesmos homens. O imperador, chefe do império, né, o senhor de tudo, era o sacerdote supremo. Os próprios senadores também exerciam funções sacerdotais.
Ou seja, era um império político-religioso, era uma teocracia praticamente. Como se fosse um modelo teocrático. Né? Então os gnósticos pensam assim, poxa, tá aí. A gente tem um modelo político baseado numa esfera religiosa, unificado com essa esfera religiosa, certo? Que aponta apenas para o horizonte de consciência aqui, ó, imanente. Né? Os deuses romanos não eram deuses transcendentes. Nada aponta para isso. Eram deuses naturais e até humanos. Uma pergunta: como a gente vai refundar o império? Se o extrato de religião cristã, que tem uma inspiração mais profunda, íntima, sobrenatural, né, contrasta com essa ideia de culto imperial. Então nós precisamos remover a religião cristã da dirigência da ética humana. Então nós precisamos mudar a ética humana a ponto de que a ética cristã não seja mais prevalecente no meio mundial. Certo? Claro, a nível cristão houveram tentativas, né, na história a gente vê, de restauração do próprio império, né, romano, vamos dizer, do próprio império, não romano, claro, mas o império enquanto tal, como havia encontrado ali em Roma. O Império Carolíngio, no século IX, com Carlos Magno, conseguiu ali uma certa estabilidade, pouca estabilidade política, né? Mas já era um império onde ele era sagrado pela igreja. Como a gente disse, a ética virou uma coisa verticalizada, descendo até a ordem política. Coisa que em Roma estava um círculo onde as duas coisas estavam convergentes e unificadas. Depois, no século X, o Sacro Império Romano, né, quando Otto I e o Papa João XII, né, tentaram ali um projeto de unir, né, vamos dizer, os reinos cristãos, fazendo com que esse Império Germânico fosse mais ou menos um braço da igreja para a conquista, né, da unificação desses reinos cristãos, né, para que eles ficassem sob a influência da igreja. Você vê que é sempre uma unidade conflitante, o Império da Fé. Né? O Império da Fé é o império desse sobrenatural nas pessoas, nos indivíduos e na sociedade. Mas ele vai se rearranjando, ele nunca tem uma unidade do tipo romana. Uma unidade realmente do tipo pleno, como houve nos outros impérios. É um império claudicante, mas o elemento primordial é a fé. Ela está onde Deus mais ou menos a introduz. Né? Desde o Sacro Império Romano, estou falando das tentativas cristãs, né? Império Carolíngio, Sacro Império Romano, até o século XII, mais ou menos, né? Quando começa a formação dos estados nacionais mais robustes, e no século XV começa a haver já as tentativas de impérios nacionais que vão sendo, né, até o século XX se transformando em impérios coloniais, né, já começa uma tentativa de se desvencilhar desses imbróglios causados aí pela incongruência entre poder espiritual e poder temporal. Então, poder espiritual e poder temporal estão unificados de forma gnóstica no Império Romano, onde o horizonte de consciência desses povos ainda é imanente, não é transcendente. Mas quando há o elemento transcendente, que é o elemento cristão, e a coisa, e a fonte de unidade, né, a forma de unidade se torna, em vez de horizontal, vertical,
horizontal. Vertical, ou seja, há um elemento, um critério de distinção, um critério hierárquico. Então começa uma diferenciação entre poder espiritual e autoridade temporal. E começam os conflitos. Então quando começa a reforma protestante, etc., as nações começam a se tornar mais fechadas em si mesmas e auto-independentes, inclusive, né, principalmente em relação à igreja, começam a surgir as igrejas nacionais. Então ali, existe o poder espiritual, existe o poder temporal. Existe isso daí na igreja católica e os reinos ao longo de um milênio, sei lá. E de repente, não, agora é o seguinte, agora fora a igreja católica, aqui a gente cria nossas próprias igrejas e nós vamos restaurar essa problemática entre poder espiritual e poder temporal. Como? Absorvendo a igreja nacional no Império Nacional. Antes o império, ou os reinos eram absorvidos da igreja católica. Mas agora com a criação das igrejas nacionais, são o quê? Uma ação para absorver a igreja neste Império Nacional. Certo? E quando vários impérios nacionais começam a eclodir na Europa, o mundo fica pequeno, vamos dizer assim, né? Para tantos impérios. Então começa a expansão colonial, etc, etc. Né? Aí você começa a ver, né? Império inglês, Império português, né? São os pequenos reinos ali, impérios, mas a gente chama de império aqui como não no sentido que a gente está chamando o novo império, né? Ou o Império Romano, que é a vastidão aí, né? Que visa abarcar o mundo inteiro, mas como uma tentativa de se expandir, né, a outras fronteiras. Então isso aí começa a pipocar. A vontade de império começa a pipocar de novo a partir do momento que o pessoal percebe, depois do século XII, século XIII, mais especificamente século XVI, até o século XX, isso aí continua se desenrolando na expansão colonial, né? Por quê? Por causa do problema entre poder espiritual e poder temporal. Nós não queremos mais o poder espiritual da Igreja Católica. Por quê? Porque a gente não consegue absorvê-la dentro de uma ideia de império. Então a gente precisa criar novas igrejas. Igrejas nacionais, porque elas estão totalmente absorvidas e subordinadas ao Estado. O Império Napoleônico, né, ele coloca um sal a mais nessa coisa, um tempero a mais, que é o quê? É a independência total a qualquer justificação espiritual. Olha só, esses impérios formados aí, essas novas nações, essas igrejas nacionais, ainda estão falando de Deus, de justificação espiritual, de consagração dos reis. Não, chega, aqui quem se autoconsagra sou eu, o líder máximo. Então a ideia de império aí, a partir de Napoleão, começa a receber um influxo, né, de um novo tipo de concepção de humanidade, que é totalmente laica. Então o Napoleão ele começa a inaugurar uma nova ideia de império que não tem nada a ver com espiritualidade, império leigo, certo? Que além de ser leigo, ele visa não só o domínio do mundo, a expansão ilimitada dos seus domínios, mas também da expansão a nível interno. Como assim? A nível das consciências. Ele quer mudar as consciências para torná-las todas, vamos dizer, leigas, ou seculares, ou imanentes. Então, muito de Napoleão, né, sobrou dentro dessa maçaroca de coisas que não a gente está tentando sintetizar tudo aqui, né, porque as nossas séries aqui tem esse intuito, tornar as coisas um pouco mais mastigáveis, um pouco mais sintéticas. É claro que isso aí tem desmembramento, tem redes e mais redes de informações, de detalhamentos, que só o trabalho do historiador, o trabalho do estudante de história, do pesquisador histórico pode, de repente, elucidar e enxergar com maior profundidade, mas o nosso intuito aqui é outro. Nosso intuito é sintetizar, entendeu? E parece ser uma
uma disposição napoleônica, essa característica do novo império, de tornar tudo leigo, né? De não precisar mais de uma justificação religiosa, não do tipo cristão, pelo menos. Certo? Então, o Império Napoleônico foi aí uma tentativa de restauração do Império, diferente do Sacro Império Romano, diferente do Império Carolíngio, obviamente, diferente dos próprios impérios nacionais e de expansões coloniais, certo? E isso, de certa maneira, tem uma semelhança com o Império Republicano Americano. Os Estados Unidos, né, no seu projeto, vamos dizer assim, imperial, também era um projeto imperial leigo. Então não foi só Napoleão que veio com isso. Né? Por que leigo? Porque os Estados Unidos, em primeiro lugar, foi fundado pelos Founding Fathers, que eram maçons. Uma espécie de aristocracia iniciática. Né? Então, quem fundou os Estados Unidos era aquilo que a gente chama de poder discreto. E o poder discreto é justamente aquilo que, a partir dessa nova noção de império leigo, começa a se expandir a nível mundial, né? Meio que levando esse modelo americano, né, de império a todas as regiões do globo, certo? Através do poder discreto, não secreto, mas discreto, certo? Então, o que surge, né, desse projeto imperial norte-americano aí, né, republicano? O que surge é o seguinte: como os Estados Unidos, né, criou uma espécie de nação onde basicamente os estados eram independentes para ser cada um da sua forma ali, vamos dizer, um estado leigo, porém respeitante às crenças pessoais, individuais, né, e sociais, né, cristãs, né, protestantes, mas cristãs, certo? Criou essa dissonância entre o poder espiritual e o poder temporal, mais ou menos os equilibrando. Então, concentração de poder, né, pela distribuição dos direitos nominais, né, ao povo, ou seja, aqui temos os direitos fundamentais aqui do povo americano, certo? Um certo véu, né, da democracia republicana aqui americana, a República Americana, e nós vamos respeitar aí, né, a crença de todo mundo. Então, assim, ao longo da história americana, foi havendo por parte dos dirigentes da nação americana, né, dos Founding Fathers até a sucessão de todos os presidentes americanos, de toda a ordem americana, uma ação por impregnação também, né, que foi resultando uma fusão entre governo secular, um governo laico, leigo, etc., né, e a vida cristianizada. Então, as pessoas da comunidade americana comum eram comunidades cristãs, mas o governo era secular. E isso daí funcionou para criar-se uma sociedade supostamente democrática, né, e próspera. Mas vale lembrar que isso daí é um modelo maçônico, que é um caráter justamente do novo império também, que é um modelo que deixa bem delimitadas as fronteiras entre o Estado laico e a religião privada. Dizer maçônico significa que o Estado se tornou o juiz acima de todas as crenças. Então, isto daí é o que a gente chama de maçônico. Não estou falando da loja A, da loja B, da maçonaria, enquanto uma força aí conspiratória que está por detrás de tudo. Não, nós estamos falando de um modelo de ação maçônico. Que quer tornar a ordem, o direito, algo laico,
certo? E a ética das pessoas, as suas crenças, a sua moral, a sua religião, elas estão ali, vão ser respeitadas, mas nós aqui estamos por cima. Então, quer dizer, o direito se torna, né, uma unificação vertical, mas onde a ética está embaixo e o direito ou o poder político está em cima. O contrário, justamente o contrário do que nós vemos no Império da Fé, quando ele começa a reger as nações, os reinos, os impérios, através do seu modelo ético sobre, né, ordenando o modelo político, né, servindo de referência para o modelo político. Então, toda a crença dentro do Estado maçônico, vamos dizer assim, do Novo Império, que foi, vamos dizer, copiado desse modelo americano, está sendo copiado, por isso que muitas pessoas acham que é os Estados Unidos que está por detrás disso tudo. Mas não é os Estados Unidos, a gente falou, não é uma nação especificamente. Certo? Toda a crença dentro de um estado de coisas assim se torna algo particular. E ao mesmo tempo de direito, que é garantido pelo Estado juiz. Né? A estrutura social, né, é uma estrutura que tem uma moldura cristã, uma moldura, sei lá, ética, que é tolerada por esse Estado na medida em que ele realmente consegue exercer seu poder de jurisprudência. Quando ele não consegue mais exercer o poder, ele suprime aquela crença, ele suprime aquela ideia, ele suprime aquele modo de pensar, etc, etc. Se torna um Estado policial. Então a dinâmica aí do próprio Império Republicano Americano, podemos chamando ele de império aqui de uma forma de analogia, ele gera em si mesmo uma necessidade de mundialização deste modelo. Certo? E isso daí configurou uma nova forma de poder, né? Poder abstrato, né? Que começou a ser manifestado através dos organismos supranacionais que foram sendo derivados desta ordem específica ou particular dos Estados Unidos. Então a ordem americana, né, além dela ser laica, em certo sentido, como o Napoleão tentou instaurar, onde a ética fosse totalmente laica, nos Estados Unidos, né, existe ainda a ética moral religiosa, mas essa moral religiosa está subordinada ao poder do Estado, que age como juiz leigo, né? Esse é o caráter maçônico do novo império, do Império Americano, né, derivado do modelo americano. A gente pode dizer que esses organismos supranacionais, ONU, Liga das Nações, OMS, todos esses trecos aí que foram surgindo, eles são derivados do modelo republicano americano. Certo? Enfim, vamos aqui para os finalmente. Reunidas todas essas ideias, todas essas informações, vamos dizer assim, nós temos mais ou menos um quadro aqui um pouco caótico, admito, né? Que nos leva a crer que, no fundo, para que seja estabelecida uma nova ordem jurídica para o mundo inteiro, né, a partir de uma nova ética que preencha a relação consensual que existe meio que naturalmente já, né, no comportamento humano, mas o consenso mundial aí, ele recebe esse influxo ético baseado em certos valores universais novos, né, ou criativos, que visam mudar a ordem ontológica da humanidade, certo? Isso daí se baseia num desejo, é o desejo do novo império, que é o de criar uma nova humanidade. Se o novo império é uma expansão sem limites, ou seja, uma estrutura política que
tende sempre a submeter todas as ordens políticas existentes que estão dispersas aí pelo mundo sem uma unidade intrínseca, em uma só ordem universal, né? A sua problemática será sempre a relação conflituosa entre o poder espiritual e temporal. Precisamos suprimir o poder espiritual ou torná-lo, como nos Estados Unidos, totalmente domesticado, né? Se o novo império é um novo conceito de soberania, ou seja, ele age pela produção de uma nova subjetividade, né, sobre o extrato de subjetividade assim, gerado pelo cristianismo, né, porque ele está sendo gerado sobre esse extrato. Ele não está tentando simplesmente aniquilá-lo, proibindo através de novas leis, etc, etc. Não, as novas leis estão entrando porque já está mudando esse substrato de subjetividade. Está sendo colocado por cima. Está enterrando o extrato de subjetividade cristão, o Império da Fé, né? Se o novo império é absolutamente imanentista e secularista e leigo e laico, né, nas suas formas fundamentais de valores, né? Por exemplo, a intranscendência, né, como única pauta para a resolução de todos os conflitos. Ó, isso daí que você está pensando de transcendente, não, isso daí é esfera privada particular, isso é um problema teu. Nós estamos tentando resolver, que são os problemas práticos do mundo, da vida. Certo? Isso diferencia, claro, da ideia de imperialismo, como a gente viu há pouco tempo atrás, né, como os imperialismos, né, entre aspas. Porque isso daí já se tornou o imperialismo enquanto tal, como uma rede de poder, né, radicada num universo de ideias. Ideias consensuais, ideias que vão sendo transmitidas para o mundo aqui, ó, natural do homem. E depois derivando em consequentes manifestações jurídicas. Então é um projeto gnóstico, absolutamente imanentista e secular. Diferente, né, dos imperialismos anteriores. Se o novo império é em si uma única fronteira, ou seja, ele é mais do que tudo um mundo de inclusão dentro dele e não de expansão para fora dele, até encontrar os limites máximos aí do próprio universo, da própria Terra, etc. A exclusão dos elementos de conflito, como o cristianismo, como o Império da Fé, ele vai se dar por uma supressão de espaço também, alcançada, né, pela soberania das próprias ideias consensuais. Ou seja, no momento que essas ideias consensuais estiverem espalhadas, os valores do novo Império espalhados por todos os cantos, cada vez menos espaço vai ser dedicado ou disponível à apresentação da palavra cristã, da vida cristã, do modo de ser cristão. Por quê? Porque o modo de ser cristão está sendo suprimido porque uma fronteira foi criada em torno dele. Uma fronteira que ele não consegue mais romper para ele viver em outra esfera de realidade. Só sobrou essa esfera de realidade, o novo império. Certo? Se o novo império é a geração de uma nova humanidade, que é o que a gente está falando aqui como conclusão, isso quer dizer que a autoridade espiritual se torna apenas uma questão de direito privado e daqui a pouco nem de direito privado. Certo? Porque enquanto o poder temporal for um determinante dos limites e pontos de referência ideal acerca daquilo que a gente denomina humanidade, né? Enquanto esse poder temporal for isto, aquele que determina o que é a humanidade, a autoridade espiritual jamais poderá, né, ou o direito, né, ou a crença pessoal que seja, jamais conseguirá se sobreelevar
diante do campo de direitos que foi criado. Por quê? Porque nenhum desses direitos agora mais te garantem nem mesmo ter a fé que você tem. Então, se você ainda tem direito privado, ou seja, eu sou católico, tenho a minha fé, ninguém pode vir me prender por causa disso, é um direito meu. Mas daqui a pouco você não pode mais proclamar a fé em praça pública. Daqui a pouco você não pode mais expor os símbolos da fé. Daqui a pouco você não pode mais evangelizar. Daqui a pouco mais você não pode nem ser cristão. Agora, você acha que a proibição vai vir diretamente do direito? Não. Primeiro é preciso criar uma nova ética mundial, ou seja, criar uma nova noção de humanidade. Inverter a noção de humanidade completamente, como na inversão gnóstica. Então, o novo império é isso, é a construção gnóstica de um império de tipo maçônico, ou seja, onde o Estado é juiz de todas as crenças, de todas as modalidades de pensamento, onde ele, o Estado aqui que a gente está dizendo, não só o Estado político, mas o Estado de coisas, regidos por essa influência. Certo? Tudo isso aí visa criar uma nova civilização, mas, sobretudo, antes de criar a nova civilização, uma nova humanidade, que contrasta absolutamente com a humanidade da experiência cristã, que foi aquela que justamente, após a queda do último império, o Império Romano, instaurou ali uma nova base ontológica para a humanidade, baseada na verdade, com uma ética superior que era capaz de reger os poderes temporais, reger a ordem da vida das pessoas. E é justamente o contrário disso que visa o novo império. É transformar, botar de ponta cabeça a ordem entre ética, primeiro unificando de novo direito e ética, mas colocando o direito sobre a ética para regê-la e, obviamente, o efeito disso não vai ser bom, todo mundo já pode perceber. Veja bem, não tocamos tanto no assunto tecnologia, que a tecnologia é uma arma excepcional para que esse novo consenso seja criado entre as pessoas, um novo consenso, uma nova forma de relações, pesos e medidas, etc. Isso daí vai ficar para um outro dia, certo? E até mesmo a forma como nós podemos lutar, ou pelo menos fazer frente, ou evitar essa coisa toda, também não coube aqui, mas vai ficar aí para um outro módulo, de repente, que a gente vai falar sobre um outro aspecto da coisa. Tá ok? Então, foi um pouco extensa a aula aqui, meio complicada, mas espero que todos tenham entendido o principal. O principal está se criando um novo modelo de humanidade, um novo modelo de pensamento, um novo modelo ético, que vai servir de base para uma nova jurisprudência, um novo modelo de direito unificado e hierárquico. E isso daí não é espontâneo, isso daí é método, certo? E método de pessoas concretas, de agentes históricos concretos, seja individuais, seja coletivos. Tá ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!